Você está ouvindo Creep Metal Show com Sérgio Pires. Creep Metal Show apresenta histórias fantásticas. Talvez essa história que vocês estão prestes a ouvir seja por demais terrível ou talvez não passe de terror barato. As pessoas hoje em dia parecem que perderam o medo essencial, aquele medo que o desconhecido costumava provocar em nossas almas. Agora, as pessoas buscam pelo medo fácil, livros ou filmes de terror baseados em sustos a cada 5 minutos. Mas saibam, medo não é susto. O medo é o mais antigo dos sentimentos, talvez o mais básico deles. O medo é a primeira coisa que sentimos tão logo nos sentimos despertos e conscientes. Imaginem alguém que acabou de acordar no meio do escuro, ou alguém que acabou de perceber que não está sozinho em seu quarto à noite, principalmente se essa pessoa for o único morador da casa. Uma vez, ouvi a história de um homem que sofreu um terrível acidente e acordou acorrentado em um lugar escuro e terrivelmente silencioso. Apenas o som de suas correntes podiam ser ouvidas. Depois de anos a fio nesse terrível lugar, ele despertou em uma ambulância a caminho do hospital. Anos a fio ouvindo seus próprios gritos e suas correntes. Tão logo ele voltou para casa, nunca mais quis ser o mesmo. Passou a ser o melhor marido que uma mulher poderia ter. Se tornou o melhor pai, o melhor vizinho. Essa não é uma história de redenção, trata-se de uma história de vingança. Ela começa em 1922, num pequeno povoado espanhol chamado Nueva Constanza. Há algumas semanas, a filha mais nova do açougueiro fora acometida de uma estranha doença que fazia ela parecer que estava possuída por algo maligno. Depois de agredir a sua mãe e seus irmãos, ela teve de ser amarrada em sua cama. A notícia logo se espalhou pelas redondezas. Povoados podem ser o melhor lugar para notícias desse tipo se proliferarem. Um padre exorcista foi chamado, mas o bispo da comarca estava relutante. Casos de possessão haviam se tornado uma espécie de epidemia naquela época. Boa parte deles eram fraudes, ou apenas manifestações de doenças. O fato é que o caso da filha do açougueiro estava se tornando notório por causa de alguns fatores bem peculiares. Ouviu-se dizer naquela ocasião, por intermédio de parentes da família do açougueiro, que o tal demônio que havia possuído a garota tinha o poder de prever o futuro, além de saber detalhes da vida de quem quer que fosse. É claro que essa notícia se espalhou de forma exponencial, não apenas no povoado, mas por toda a redondeza, de modo que muitas pessoas começaram a se aglomerar em frente à casa da menina. A família, é claro, tentou afastar os curiosos de muitas maneiras, mas todos queriam ver e ouvir o demônio que podia ver o futuro. Os pais da menina tentaram de tudo. O vigário local nada pôde fazer. Apenas um padre ordenado como exorcista poderia realizar os devidos rituais de exorcismo, mas para apenas o bispo poderia dar tal ordem. Enquanto isso, a multidão em frente à casa da menina crescia, e sua família estava cada vez mais acuada pelas pessoas. Certa tarde, o alcaide da comarca, um dos homens mais ricos das redondezas, mandou um de seus empregados para falar com o açougueiro. Na verdade, ele queria lhe oferecer dinheiro para falar com o demônio encarnado em sua filha, já que ele, o demônio, podia prever o futuro. O alcaide queria ter informações privilegiadas em um negócio que estava prestes a realizar. Para isso, estava disposto a pagar e pagar muito bem pela informação, frisou o empregado. O açougueiro ficou relutante e, apesar de se sentir muito ofendido, tratou de ser muito comedido e educado com o portador da proposta, pois se tratava de um político influente e importante. Contudo, o empregado do alcaide tinha ordens de ser persistente. A conversa estendeu e, em um dado momento, a esposa do açougueiro,
que era uma mulher prática e ambiciosa, chamou seu marido em um lugar reservado e pôs-se a falar sobre o dinheiro e de como seria bom para sua família e que, dadas as circunstâncias, que mal haveria em ganhar algum dinheiro com essa situação. O açougueiro, no entanto, nunca foi exatamente um homem temente a Deus. Entretanto, ele não achou ético em usar o infortúnio da sua pobre filha em proveito próprio. Mas a sua esposa o convenceu e ainda convenceu o empregado do alcaide a pagar um pouco mais do que deveria, dados os riscos à saúde da sua filha, que estaria em jogo, e foi assim que se deu essa negociação. O homem saiu exultante da casa do açougueiro, ansioso para dar a notícia a seu patrão. Lá fora, a multidão passou a desconfiar que os pais da menina dariam privilégios ao alcaide por ser um homem rico e influente, e isso causou certa indignação, mas as coisas continuaram como antes. Muitas pessoas de vários pontos das redondezas vieram à casa do açougueiro quando souberam que o espírito alojado em sua filha podia prever o futuro. Esse fato foi relatado por nada mais que sua própria tia, devido ao grau de parentesco. Essa informação se espalhou rapidamente, muitas pessoas tentando encontrar parentes que haviam sumido, outras tentando encontrar sacos de dinheiro enterrados pelos parentes mortos, outros tantos tentando ganhos próprios em apostas. Os motivos eram diversos, mas parece que apenas o alcaide iria gozar de tal privilégio. Na tarde seguinte, como fora combinado, a casa do açougueiro recebeu a ilustre visita do alcaide. A multidão apinhada em redor da casa fizeram um grande silêncio assim que ele chegou, mesmo a maioria estando um tanto revoltada com a nítida falta de ética, tanto da família quanto do homem mais poderoso do condado. Mas sua presença impôs o respeito devido. Ninguém queria se indispor com o alcaide em pessoa. O encontro do alcaide e da menina possuída não poderia ser tão desastroso quanto foi de fato. Ele chegou por volta das 13h30 e não quis muita conversa ou rodeios. Foi levado direto ao quarto onde estava a menina e lá a encontrou amarrada pelos braços em forma de cruz. Ela tinha os cabelos emaranhados e sua feição era de uma bruxa das histórias fantásticas. Apesar de muita insistência, os pais da menina entraram no quarto com ele e assim que ele entrou, o demônio falou através da criança com uma voz que parecia ter sido do próprio inferno. Você não se lembra de mim, não é mesmo? Mas eu conheço seu pai e o pai de seu pai, disse o demônio. O alcaide paralisou de medo e nada respondeu. Eu sei o que seu avô fez para acumular tanta riqueza, continuou. Eu sei, eu estive com ele. Ele derramou sangue inocente, como eu havia proposto. Ele fez tudo certo até o último momento, até me trair e me condenar a vagar pela terra, 70 anos, com metade de minha memória, vagando como um espírito errante, sem a nobreza da minha estirpe, até que uma velha senhora me ajudou a lembrar quem eu era de fato. O alcaide, é claro, tentou negociar com o demônio, mas foi em vão, e mesmo depois que tentou fugir, encontrou a porta trancada. Ele se ajoelhou amedrontado e prometeu dinheiro e outras coisas que demônio algum precisava. Os pais da menina começaram a rezar em voz alta, mas eles tiveram a boca selada por um gesto do demônio, que prometeu cuidar deles depois. Então, ele continuou. Hoje eu vou resolver meus assuntos pendentes com sua família. É assim que um velho demônio de 3 olhos resolve suas pendências. A multidão concentrada do lado de fora, ao ouvirem os gritos, se dispersaram o mais rápido que puderam. Muitos ali podiam jurar que ouviram o próprio diabo gritar maldições. Talvez fosse mesmo. Até hoje é comum contar essa história por aqueles lados. Alguns poucos que ousaram ficar puderam presenciar o espetáculo dantesco que resultou daquela tarde maldita. O corpo do alcaide estava esmagado contra o teto do quarto da menina. Sua cabeça estava totalmente esmigalhada, como uma casca de ovo quando se choca ao chão. Quanto ao casal, suas colunas haviam sido partidas ao meio, cada um deles, e uma enorme poça de sangue e vísceras estavam espalhadas por todo o quarto. Já a menina estava em um canto da cama com os olhos arregalados, como se não acreditasse no que estivesse vendo. O povo de Nueva Constança jamais esqueceu essa história. Há quem diga que ela é bem mais antiga do que contam, que se passou na Idade Média. Outros afirmam que ela é bem mais recente. O fato é que a única pessoa que poderia contar tais fatos com todos os detalhes está viva até hoje. A tal senhora que teria ajudado o demônio
Soube mais tarde que se tratava de um vidente que agora mora nos Estados Unidos. Todavia, as histórias precisam ser devidamente respeitadas e deixadas com suas próprias essências, suas mitologias e até suas incongruências. Assim, nascem as lendas, e lendas necessitam ser contadas sem o peso da realidade. As lendas precisam se arrastar em uma terra de sonhos.